Gostaria de agradecer os irmãos pelo convite. É um privilégio para nós, para mim, principalmente, estar aqui nesta noite. Gostaria de convidar a vocês de abrirem Atos capítulo 26. Atos capítulo 26. Eu sei que tem algumas pessoas, até que vocês encontrem. Eu convidei algumas pessoas para poder participar com a gente nesta reunião. Possivelmente alguém está assistindo e não quer mostrar o rosto, não tem problema. E agradecer essa igreja, a Igreja de Baixo Guandu, o qual nos sustenta com tudo quanto os missionários necessitam. E nós, em nome dos missionários, nós agradecemos. Em nome da minha família, agradecemos essa igreja pelo cuidado para conosco. Gostaria de convidar vocês para nós lermos em Atos capítulo 26. Vamos iniciar no primeiro versículo. Depois, Agripa disse a Paulo: permite-se que te defendas. Então Paulo estendeu a mão em sua defesa e respondeu. Vamos agora para o versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente os que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obra digna de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto de que Cristo devia padecer e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, para anunciar a luz aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem te delirar. Mas ele disse, não delírio, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de unção e juízo. Porque o rei diante a quem eu com ousadia falo essas coisas, pois não creio que nada disto é oculto, porque isto não se fez a qualquer canto. Crês tu nos profetas? Ó rei Agripa, sei que bem escreve. E disse Agripa a Paulo: por pouco não queres persuadir o que me faça cristão. Eu quero repetir essa palavra do rei Agripa. Por pouco queres persuadir que me faça cristão. Meus amados, meus queridos, nós estamos nesta noite diante de um texto, diante dos maiores pregadores do cristianismo. Um campeão de ganhar almas para o Senhor. Um campeão de fundar igrejas aqui e ali. Nós estamos diante do apóstolo Paulo, falando dele. Desde a sua conversão, Paulo sofreu lutas, cadeias, açoites, tomou varadas,
ele passou sede, sofreu naufrágio, passou fome. Como nós vemos, ele mesmo disse em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que ele trazia a marca de Cristo sobre o seu corpo. Este mesmo Paulo, ele atravessou províncias, andou por estradas, por desertos, pelos campos, pelas vilas, pelas sinagogas, pelas praças, beirada de rios, nas escolas, nas prisões. Ele foi em salões de alta cortes, como nós estamos vendo no texto. Ele estava pregando a escravos e a livres. Ele estava pregando a grandes e pequenos. Ele pregava a ignorantes e a sábios, a multidões e solitário. Ele estava pregando para quem estava com boa saúde e para quem estava doente. Paulo estava pregando, ele pregava para os presos e para aqueles que estavam em liberdade. Paulo pregava quando ele estava na pobreza ou se ele estava na fartura. E esse texto fala da terceira viagem de Paulo plantando igrejas, levando Cristo a milhares de pessoas. E agora, nessa terceira viagem, ele volta a Jerusalém. Não para aposentar, não para deitar em uma rede preguiçosa, mas ele estava levando o evangelho que muda, que transforma as vidas das pessoas, para que as pessoas pudessem converter dos seus pecados, converter-se a Deus. Quando ele quis ir para Jerusalém, Ágabo profetiza para Paulo dizendo que não vai para Jerusalém. Tentou impedir, porque você, Paulo, vai ser preso. Lucas deixa isso detalhado. Mas Paulo responde e disse: eu não só estou pronto a sofrer, mas eu estou pronto a morrer por amor do nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo foi a Jerusalém e lá foi preso. Armaram ciladas, conspiraram contra ele, fizeram votos que o matariam. Transferiram para a Cesareia e foi para a presença de um homem chamado Festo, um homem que não gostava de Paulo, porque pregava a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E Festo armou ciladas para poder matar Paulo. E Festo recebe a visita do rei Agripa, o qual, depois que Festo falou sobre o rei Agripa quis ouvir o apóstolo Paulo. E como nós vemos neste capítulo 26, no primeiro versículo, o rei Agripa, então, ele dá a oportunidade para que Paulo pudesse se defender. E essa defesa que Paulo faz não era somente uma defesa, era também uma pregação do evangelho para o rei Agripa. E ele começa com um discurso eloquente. Ele disse para Agripa: olha, eu fui um monstro, eu fui um perseguidor,
eu fui um exterminador de cristãos. Para mim, para ver um cristão morto, eu estava realizado. Mas um dia, eu indo no caminho de Damasco, ao meio-dia, uma luz mais forte do que o sol me derrubou. E escutei uma voz esta, que não era uma voz de baixo, nem voz do mundo, mas uma voz do alto. E esta voz dizia o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegue? Este homem sanguinário, agora este homem está caído no chão. Está vencido. Este homem que gostava de matar os cristãos, agora está caído, está vencido. Mas mais do que isso, este homem agora está convertido. Mudança de vida. O Espírito Santo de Deus mudou a sua vida, transformou a sua vida. E agora, este homem, com total submissão, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E veio a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te e enviarei aos gentios em testemunho, para dar testemunho de Jesus Cristo. Jesus Cristo, esse que padeceu, este que morreu e este que ressuscitou de diante dos mortos. Quando nós olhamos para o livro de Atos, se fala, cada vez que fala da morte de Cristo, fala duas vezes da ressurreição do Senhor Jesus. Porque da morte ninguém duvidava. As pessoas sabiam que o Senhor Jesus tinha morrido, mas eles não acreditavam na ressurreição. E exatamente quando Paulo fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, aumentou a fúria de festa. E veja bem o seguinte, que Paulo estava falando, se defendendo com o rei Agripa. E agora, Festo, com falta de educação, ele chega diante de Paulo e diz o seguinte: estás louco, Paulo? A sua sabedoria te faz te delirar. Quer dizer, ele não poderia entrar em uma conversa que não lhe pertencia. Paulo estava falando com o rei Agripa, mas Festo, por certo, queria fazer uma médiazinha com o rei. E entra na conversa. E Paulo responde: não, eu não estou delirando. Eu estou em pleno sentido. Eu estou com sãs palavras. E Paulo deixa Festo de lado e volta para o rei Agripa e pergunta: crês tu nos profetas? Antes que o rei Agripa responde, Paulo responde para ele: eu sei que tu crês. Bem sei que tu crês. Agripa agora, ele abre a boca e diz o seguinte: por um pouco me faça um cristão. Aqui sai o tema da mensagem nessa noite. Por pouco me faça cristão. Porque sai esse tema porque é o grande perigo da vida das pessoas. Como foi do rei Agripa. Por pouco se tornou cristão. Na vida,
muitas coisas que quase foram feitas, às vezes não é feita de maneira nenhuma. Um viajante tem um voo marcado para as 8 horas, mas ele chegou às 8h05, quase chegou na hora, porém, perdeu o voo. O lutador, ele lutou e quase ganhou a luta, porém, perdeu. O estudante, ele estudou e quase passou no vestibular, porém, ficou reprovado. Eu gostaria de chamar a sua atenção o seguinte: mas na vida, o quase pode ser retratado. O estudante pode passar no próximo vestibular. O lutador, ele pode ganhar a próxima luta. O viajante pode pegar o próximo avião. Mas existe ocasião que o quase é irrecuperável. Não tem como recuperar. Quando se fala da vida ou da morte, só existe duas categorias: dos que ficam vivos e dos que ficam, ou seja, dos que morrem. Um cirurgião prepara para fazer uma cirurgia em uma pessoa famosa. E no outro dia sai nas primeiras páginas dos jornais: a cirurgia foi quase um sucesso. Significa que o paciente morreu. No dia 17/7/2007, uma aeronave que saiu do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, indo para São Paulo, saiu às 17h16 com 187 passageiros. Eu creio que você se lembra deste episódio, que eu nunca me esqueci. Quando nós estamos viajando e quando nós estamos próximo ao aeroporto, a gente fica com ansiedade. Daqui a pouquinho a gente vai pisar no solo daquela cidade, e com certeza não foi diferente com aquelas pessoas que estavam naquela aeronave. Por certo, maridos querendo encontrar com a esposa, com os filhos, com o irmão, com os amigos, receber aquele abraço. E veja bem, quando estava chegando no aeroporto, o avião tocando no solo do aeroporto de Congonhas. Mas, de repente, a aeronave pega fogo e morreu as 187 pessoas. Quase chegou ao destino. Porém, morreram todos. Quem sabe tem alguém aqui que está nos assistindo nessa noite, que é quase salvo, porém perdido. Quem sabe tem alguém nos assistindo que é quase filho de Deus, mas não é. Quase é o desejo de ser salvo e verdadeiramente ser. Agripa, o rei Agripa quase foi salvo, porém se perdeu. Porque o quase não a resolve.
Agripa colocou o pé na sepultura, sem saber o destino da sua alma. Chegou à porta do céu, mas foi lançado à perdição eterna. Tão perto da salvação, porém, perdido. Sabe por quê? Porque ficou no quase. Deixou para depois. E é um erro fatal. Deixar para depois é a arma do inimigo contra as almas dos homens. Deixar para depois. Fica no quase. É um pecado que não tem perdão. Veja bem que Agripa ficou convencido e não quis. Eu quero crer que nessa noite, daqueles que não têm esperança de salvação, 99% das pessoas que nos assistem e que não têm esperança de salvação, eles sabem que só no Senhor Jesus há perdão. Só no Senhor Jesus existe solução. Eu duvido que alguém descreia disso. Mas será que só resolve o problema só em saber? É o suficiente para enfrentar o tribunal de Deus e continuar de pé? De saber que o Senhor Jesus Cristo salva, mas não toma uma decisão ao lado do Senhor Jesus? Satanás, às vezes até diz, os crentes estão certos, mas agora não. Deixa para depois. Deixa para mais tarde. E deixa você no quase salvo, porém perdido como o rei Agripa. É uma emboscada de Satanás para as almas das pessoas. E as pessoas, por causa desse quase, entram no assalpão da perdição eterna. Tem um hino que diz: tão perto do reino, mas sem salvação. O Senhor Jesus, ele diz o seguinte: quem não é por mim, é contra mim. As pessoas não podem ser neutra. A pessoa não pode deixar para depois. Nesta noite você precisa de tomar uma decisão. Não tem como não tomar uma decisão. E alguém que decide em deixar para depois, você já fez uma decisão. A decisão de deixar para depois. E todos aqueles que decidem em não decidir, repetindo, todos aqueles que decidem em não decidir a Cristo, já tomou uma decisão. E o Senhor Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. Uma coisa, para quem nunca pensou no céu, no primeiro minuto que tiver na perdição eterna, no inferno, ele vai pensar no céu. Vai sofrer uma eternidade sem Cristo. E eu gosto de usar o seguinte: você sabe o que é uma eternidade sem o Senhor Jesus? Mil vezes mil é 1.000.000. Vamos agora transformar isto em 1.000.000 de anos. 1.000 vezes 1.000 é 1.000.000 de anos. Porém, se eu tirar 1.000 anos, muda o nome. O nome muda.
Porque eu tirei 1000 anos. Fica 999 mil anos. Porque falta 1000 anos. Agora eu gostaria de chamar a sua atenção o seguinte. Depois que uma pessoa estiver numa eternidade sem Cristo e passar lá 1 milhão de anos, como é que se dá o nome do que tem pela frente? É claro, você está respondendo. O nome não muda. É eternidade. Portanto, meu amado, é preciso que você, nesta noite, pense. Eu não vim hoje nessa live para poder falar de coronavírus, porque você já está cansado de ouvir falar de coronavírus. Mas eu quero falar para você de uma enfermidade pior do que coronavírus, que se chama pecado. E você só tem uma solução para o seu pecado. É o Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode solucionar o problema do seu pecado. Agora é o seguinte, você pode fazer uma pergunta, o que me separa? O que me separa desse convite para que eu não deixe para depois, para que eu não fique no quase? Eu quero dizer para você o seguinte, tem coisas que separam você. Primeiro o seguinte, o poder. Talvez seja uma das razões. É porque que o rei Agripa ficou no quase. Por causa do seu poder. Ele era um rei. Um rei tem muito poder. Um rei, ele tem condições de mudar várias coisas. Quem sabe eu estou falando para um advogado? Quem sabe eu estou falando para um vereador? Quem sabe eu estou falando para um prefeito? Quem sabe eu estou falando para um deputado? Para um governador? Pessoas que têm poder. Mas eu quero dizer para você o seguinte, como o rei Agripa tinha muito poder, mas o problema do pecado, só quem pode resolver é uma pessoa onipotente. É aquela pessoa que tem todo o poder. Não se resolve o problema do pecado numa pessoa que tem muito poder. Só resolve o problema do pecado aquele que tem todo o poder. E esse todo-poderoso é o Senhor Jesus Cristo, que quer te salvar. Por causa do poder, possivelmente, o rei Agripa não quis crer no Senhor Jesus. Outra coisa é o seguinte, que separa e deixa a pessoa no quase. O amor ao dinheiro. Por causa do dinheiro, as pessoas roubam, matam, oprimem. O dinheiro faz tudo isso. E as pessoas amam mais o dinheiro do que ao Senhor Jesus. Mas sabendo que o dinheiro ele pode comprar uma casa, mas não pode comprar um lar. O dinheiro pode comprar o remédio, mas não pode comprar a saúde. O dinheiro pode comprar o alimento, mas não pode comprar o apetite. O dinheiro pode fazer um bonito funeral, mas não pode comprar a vida eterna. Porque a vida eterna só adquire na pessoa do Senhor Jesus. É por isso que ele foi morrer na cruz, por mim e por você. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Para quem será? Então, o dinheiro que separa e deixa você no quase.
leva muitas pessoas, tem levado muitas pessoas para a perdição eterna. Outra coisa que deixa você no quase é amor ao mundo. Tem pessoas que é apaixonada com este mundo. Aceita o banquete deste mundo e rejeita o banquete da graça de Deus. Às vezes tem pessoas que gostam de cooperar na igreja. Quem às vezes dá até o dízimo, ajuda a cantar, mas nunca teve a coragem de romper com o mundo. E fica no quase salvo, porém, eternamente perdido. Outra coisa que deixa a pessoa no quase, família. Tem pessoa que diz o seguinte: meu pai morreu nessa religião, meus pais morreram nessa religião e eu fico nessa religião. E olha, eu prefiro ir para a perdição eterna do que eu largar a religião dos meus pais. Mas o Senhor Jesus diz: quem ama aos pais mais do que a mim, não é digno do reino de Deus. Agripa estava diante do maior pregador do cristianismo, um dos maiores pregadores do cristianismo, o apóstolo Paulo. Mas ele mesmo disse com a sua própria boca: por pouco me faça um cristão, por pouco. Quase que Agripa foi salvo. Mas, porém, se perdeu. Eu já vi, creio que você que me assiste, nos assiste, você já ouviu muitas pessoas comentar que foi num bingo para concorrer um carro e ficou por uma pedra. Quase ganhei um carro. Fiquei por uma pedra. Porém, o que adiantou? Ficou no quase. Mas não teve jeito. Ele perdeu o carro. Eu quero dizer para você o seguinte: o Senhor Jesus está aqui nesta noite. O Senhor Jesus também está aí, aonde você está. E Ele quer te salvar. Você precisa de tomar uma decisão. É inevitável, é urgente, não fica no quase. Me lembro daqueles dois ladrões da cruz. Um de um lado, um à direita, o outro à esquerda, e o Senhor Jesus no meio. Ambos condenados, ambos pecadores. E aí o seguinte: mas um deles aproveitou a última oportunidade, e disse para o Senhor Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Na última oportunidade ele agarrou. E o Senhor Jesus disse o seguinte: hoje tu estarás comigo no paraíso. Você vai mudar de companheiro. Nós vamos ser companheiros juntos. O outro estava pertinho, ao lado do Senhor Jesus, à mesma distância que o outro estava. Mas, porém, o seguinte: ele perdeu a última oportunidade de ser salvo. Por quê? Porque ficou no quase. Gosto de contar essa história que em um dos Estados Unidos, um rapaz cometeu um crime, matou um colega em um bar. E nesse lugar, nesse estado, tem pena de morte. E aí o seguinte: ele estava condenado a morrer. Mas, final de ano, o governador saiu para poder dar o indulto àquele jovem. E levou
o indulto ou perdão para aquele jovem. E aí o seguinte, ele foi de paletó e gravata e mandou chamar aquele jovem escolhido. E o agente foi lá e chamou ele. Quando ele chegou perto e viu aquele homem de paletó e gravata, aquele rapaz virou as costas e correu. Falou, volta cá. Não, não quero ouvir. E aí o seguinte, o governador, então, ele foi embora, se irritou e aquele rapaz não ganhou o perdão, não ganhou o indulto. E aí o seguinte, o agente penitenciário disse para aquele rapaz, você está louco, rapaz? O que você foi fazer? Aí ele disse o seguinte, eu já estou cansado de ouvir esses crentes, esses homens que vêm falar de Bíblia comigo, eu não quero mais. Eu não quero ouvir esse pessoal. Aí o agente disse para ele o seguinte, não, senhor, aquele é o governador do estado, ele vem trazer para você o indulto, o perdão. E aquele rapaz, não é verdade. E o agente, é verdade. Ele falou, não, chama ele de volta. Ele falou, não, agora é tarde demais. Não tem mais jeito. E agora você vai morrer. Aquele rapaz se lamentou, se chorou pela oportunidade perdida. Eu gostaria de dizer para você nessa noite, não fica igual a Agripa. Não fique no quase. Receba o Senhor Jesus na sua vida, aonde você está. Creia nele como Salvador. Nós temos um hino que diz o seguinte, quase induzido, ó coração, quase induzido, decide já. Quase induzido, tarde será. Quase te enganará. Quase não servirá. Quase te lançará na perdição. Então, meu conselho de Deus para você, que você não fique no quase, que você decida ao lado de Cristo, recebendo como Salvador da sua vida. Que Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus. Amém.